100% das linhas de financiamento exigem projeto de engenharia. Aí tinha um lá, aí um cara falou, não é 100% porque tem equipamentos. Mas sem engenheiro não tem equipamento. Uhum. Então, até para utilizar equipamentos, né, tem que ter os engenheiros. E aí, e esse painel era o BDMG, era o presidente da concessão da PPP aqui de Belo Horizonte, de iluminação pública, e alguns prefeitos. E aí os prefeitos falaram, realmente, isso é um grande gargalo que a gente tem. E aí, são por dois motivos, a gente chegou num diagnóstico assim. Primeiro, as prefeituras não conseguem valorizar o engenheiro como deveria. Então não se torna um campo atrativo. Segundo, os engenheiros conseguem atuar daí através de uma empresa terceirizada, e vai por licitação e tal. E aí tem algumas empresas que dominam o mercado. Então, para quem quer entrar nesse mercado, tem que entender que assim, engenharia não é só o salário ali, a gente tem que entender também que é proteção à vida, que é a melhoria da qualidade de vida das pessoas, e se colocar à disposição para estar participando desses espaços, né? É só o engenheiro lembrar do juramento que ele fez na formatura. Exatamente. E até também a gente entender que a responsabilidade, né, do engenheiro, das áreas correlatas, ela também reside na parte de pensar soluções disruptivas, né? Exatamente. Porque tem muita coisa relacionada a desastre que não necessariamente é uma coisa assim que está intimamente ligada à questão do recurso financeiro, das questões orçamentárias, sim, mas muitas vezes é do modo de pensar que vai ali, né? Quando eu estive lá no Japão, né, tive a oportunidade de estudar muitas intervenções de engenharia que eram baratas, mas que eram métodos que eram eficazes na mitigação, pelo menos, dos riscos. Então, em relação à questão de barragens, por exemplo, lá os japoneses, geralmente, eles utilizam algumas espécies vegetais, algumas árvores, para fazer a cobertura de algumas áreas. Por quê? Porque num eventual fluxo de detritos, a gente tem um amortecimento de parte daquele fluxo por aquela vegetação. Então, muitas vezes, é também essa responsabilidade de a gente conseguir pensar aí fora da caixa ali, da gente ser um pouco fora da curva aí, né? Vai muito hoje nas soluções baseadas na natureza, exatamente, né? Que a gente está trabalhando muito em cima disso. E hoje o grande gargalo das prefeituras na captação de recursos é projetos, é o que vocês dois falaram mesmo. E aí nem sempre é seguir o projeto que já existe, copiar e colar, né? Você consegue às vezes gerar, exemplo de ponte, prefeitos que caminham com você, a gente viu o prefeito lá que perdeu a ponte por causa de chuva, e aí o cara teve que fazer de forma muito rápida ali para não deixar ilhado a galera. Aí, o engenheiro deu a solução de fazer um negócio que saiu, uma ponte que era 400 mil reais, saiu por 90 mil reais, 120 mil reais, não lembro, algo assim. Então conseguiu solucionar o problema, e não é algo paliativo. Então, assim, já tem. Permanente, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, porque o cara conseguiu fazer com material diferente. Então, não é muito minha área de engenharia civil, né? Mas, assim, tem como. E a gente vê muitas das vezes, quando empresas vão fazer uma ação de recuperação após um desastre, o custo que a empresa faz é muito menor do que o custo, às vezes, que o público. Aí é outra discussão, mas, assim, existem possibilidade de criar novas soluções e a gente sair da mesmice. E aí que alguns engenheiros se diferenciam, né? Se tornam fora da curva, de fato. Até a responsabilidade técnica também, né, gente? Porque quando a gente pensa em situações ali como o que a gente teve aqui em Minas Gerais, de Brumadinho, de Mariana, a gente também teve irregularidades sendo cometidas ali, problemas ali na condução técnica do ponto de vista ali dos trabalhos que eram feitos. E lembrar que todos nós também, né, enquanto profissionais que somos, nós temos a responsabilidade técnica e moral sobre aquilo dali, e ética também. Então, lembrar que se a gente faz um cálculo, né, errado numa ponte, se a gente faz uma fiscalização que ela não é adequada numa barragem, se a gente dimensiona de uma forma negligente determinado equipamento ali, a gente pode provocar também problemas relacionados à integridade das pessoas. Então, acho que nesse sentido, a pessoa ela ter esse senso de responsabilidade também quando ela vai exercer a profissão dela, também acho que é fundamental. O caso de Brumadinho foi muito isso, né? Ou seja, engenheiros que ou fizeram de forma errada, não se responsabilizaram, ou foram omissos. E a omissão também é um crime, né? A gente tem nosso código de ética que é muito claro quanto a isso, né? Quando você está trabalhando, né, na área de defesa civil, você vê claramente algumas falhas, sabe? Sistêmicas, né, inclusive. E aí é buscar a correção. Você tem o Ministério Público sempre apoiando, você tem corpo técnico da academia também para apoiar, né? Igual o CREA agora desenvolvendo esse trabalho lá com esse grupo, né? Que eu estou fazendo parte dele, justamente para melhorar a comunicação
técnica para a população de evento. Eu não posso chegar e falar movimento gravitacional de massa. Não, é o barranco que está descendo aqui, é um deslizamento de terra. Então a gente está trabalhando muito nisso, nesse sentido, de melhorar a comunicação com a comunidade, que é um obstáculo a ser vencido, sabe? E algo que é muito cuidadoso, enquanto você estava falando aqui, Armando, eu estava pensando assim, pensem na responsabilidade que um profissional como Armando, ou como eu, durante boa parte da minha carreira, nós tivemos. Você vai ali para fazer, por exemplo, uma evacuação preventiva, a gente chega em determinada casa que está ali numa área de risco, e aí você está, sei lá, com trincas a 45, você está com estalo, você está com um comportamento ali instável ali do terreno ali, você tem que retirar a pessoa daquela residência, porque existe uma possibilidade que ela pode se concretizar ou não numa realidade daquela casa ela acabar colapsando. E muitas vezes, né, Armando, as pessoas elas não compreendem isso, ficam revoltadas, elas acabam voltando ali antes da liberação daquela área. E você imagina o seguinte, né, a partir do momento que o Armando, que eu, que qualquer profissional relacionado, ele faz, né, aquela vistoria, interdita aquele local, ele não está fazendo aquilo dali porque ele quer, né? Lógico que a gente sabe do transtorno que é você sair da sua casa, mas ele faz aquilo dali realmente nesse intuito que é muito nobre, de salvar vidas, mas que gera uma responsabilidade gigantesca para ele também, porque se porventura aquelas pessoas ali não seguem aquela determinação, ou se ele, por exemplo, está na dúvida e opta por não interditar, pode acontecer ali uma evolução daquela causa ali, daquela situação do cenário, e a gente pode ter mortes, pode ter um prejuízo muito grande. Então, assim, acho que lidar com essa área dos desastres é lembrar sempre, né, que existem certas coisas que não têm preço e certamente uma dessas coisas é a vida.